Bem, nós vamos começar aqui nossa segunda aula de Química do terceiro ano, onde a gente vai fazer a correção do exercício da página 21 que eu passei semana passada para vocês, ok? Então, temos aqui a questão 9, onde diz o seguinte: o estireno tem a forma estrutural mostrada ao lado e é matéria-prima para a fabricação de poliestireno, um material usado na fabricação de isopor. Em relação ao estireno, pode-se afirmar que... Então, a gente vai analisar cada uma das alternativas aqui para marcar a alternativa correta. Na letra A diz o seguinte: se trata de um composto alifático. Composto alifático, lembrando que são aqueles que têm cadeia aberta, e se ele apresentar uma cadeia fechada, tem que ser uma cadeia fechada onde não tenha um anel benzênico, onde não seja aromático. Então, já que aqui eu tenho um anel benzênico, representando aqui o benzeno, é uma cadeia aromática, então esse composto aqui não pode ser alifático, ok? A letra B diz o seguinte: tem a forma molecular C8H3. Lembrando que a forma molecular é aquela que nos dá a quantidade de carbono e hidrogênio e outros compostos, outras substâncias que compõem a substância. Certo? Então, nós temos aqui o seguinte: C8H3. Se a gente observar aqui, o anel benzênico ele é formado de 6 carbonos. 6 carbonos. Se eu tenho 2C aqui em cima com mais 6, então, com certeza vai dar 8 carbonos. Só que agora, a questão dos hidrogênios, a gente observa já que vai ser bastante diferente, por quê? E só aqui em cima eu já tenho 3, ó, 2 aqui, com mais 1 já tenho 3 hidrogênios aqui em cima. E cada um desses carbonos aqui do anel benzênico, ele vai estar ligado a outros carbonos, porque lembrando o seguinte: esse anel aqui, nós podemos fazer dessa forma aqui, ó. Lembrando que ele é um hexágono, formado por 6 carbonos, onde ele tem ligações duplas e ligações simples alternadamente. Certo? Então, por exemplo, esse carbono aqui do meio, observe que ele não vai estar ligado a nenhum outro hidrogênio. Por quê? Porque ele já vai ter as 4 ligações, ó. 1, 2, 3, 4. Lembrando que o carbono é tetravalente, então ele tem 4 ligações, certo? Com outros elementos, para formar a regra do octeto. Então, por exemplo, agora, esse carbono que está aqui, olha só, ele tem aqui, ele está ligado, ó, tem 3 ligações para eles, 1, 2, 3. Então, esse aqui precisa, para completar as 4 ligações, de mais um hidrogênio. Assim como esse outro, ó, 1, 2, 3. E os outros também vai seguir o mesmo ramo, ó, ok? Então aqui, ó, por exemplo, esse aqui, 1, 2, 3 e mais o hidrogênio para completar as 4. Então a gente observa o seguinte, que se eu fosse fazer a forma molecular dessa substância do estireno, seria C8 e o H seria o seguinte, ó, 2 aqui de cima com mais um 3, aqui embaixo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então seria assim, ó, C8H8 e não C8H3. Então a gente observa que essa letra B está errada, certo? Letra C. Apresenta um átomo de carbono quaternário. Lembrando, como a gente viu na explicação passada, carbono quaternário é aquele carbono que está ligado a outros 4 carbonos. Não é o caso aqui do nosso composto, certo? Por exemplo, eu tenho aqui esse carbono ligado a 1, ele é primário, esse aqui ligado a 2, ele é secundário, certo? Então, quaternário a gente não tem nenhum aqui. A letra D apresenta um átomo de carbono terciário. Então, gente, ó, se a gente observar, como eu já falei para vocês, esse aqui, primário ligado a 1, esse secundário ligado a um outro carbono. Agora, esse aqui, ó, ele é ligado a outros 3 carbonos, ó.
Então, esse carbono aqui, ele é carbono terciário. Todos os outros aqui, ó, vão ser carbonos secundários, porque vão estar ligados a outros dois carbonos, certo? Então, aqui, ó, eu tenho um carbono terciário. Então, resposta correta da questão 9, letra D, certo? Marquem aí a letra D. E só para tirar dúvida aqui na alternativa tem cadeia carbônica heterogênea. Cadeia carbônica heterogênea é aquela que apresenta o heteroátomo, que é o átomo diferente do carbono e do hidrogênio entre dois carbonos. Também não é o caso da nossa cadeia carbônica aqui, certo? Então vamos agora à questão 10. Vamos lá, questão 10. A substância de forma estrutural representada ao lado é chamada popularmente de limoneno e está presente na casca do limão. A respeito do limoneno, pode-se afirmar que... Então, vamos fazer aqui a fórmula do limoneno, certo? Pronto. Então, vamos analisar cada uma das alternativas mais uma vez para marcar a alternativa correta. Letra A diz o seguinte: é um composto aromático. Aqui, nessa forma estrutural, apresenta um anel benzênico? Não. Cuidado, viu, gente? Porque muita gente confunde esse hexágono aqui, essa cadeia fechada, com um anel benzênico. Lembrando que para ser um anel benzênico, ou ele estaria na forma do hexágono com o núcleo, o círculozinho aqui no meio, ou, como eu fiz anteriormente, teria o hexágono, certo? E as ligações duplas e simples alternadas. Como aqui eu tenho o hexágono e apenas uma ligação dupla, aqui não é um anel benzênico, portanto, não é um composto aromático, certo? Não é uma cadeia carbônica aromática, ok? Vamos à letra B. Na letra B, diz o seguinte: tem cadeia carbônica saturada. Então, relembrando, o que é uma cadeia carbônica saturada? São aquelas cadeias que só têm ligações simples entre os átomos de carbono. Ligações simples é apenas um tracinho entre um carbono e outro. Se a gente observar aqui, ó, eu já tenho uma ligação dupla aqui, na cadeia fechada, e uma ligação dupla aqui na extremidade, que forma a parte da cadeia aberta, ou a ramificação dessa cadeia fechada, certo? Então, essa cadeia aqui, ela não é saturada, ela é insaturada. Letra C, tem fórmula molecular C10H20. Como a gente já viu na questão anterior, olha só, C10H20. Então, é a fórmula que dá o número de carbono e de hidrogênio do composto, nesse caso aqui. Então, vamos explicitar aqui os carbonos e hidrogênios para a gente ver se bate ou não esse número aqui. Lembrando que cada extremidadezinha dessa aqui, ó, nós temos um carbono, certo? Então, se a gente observar C10, então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só, o número de carbonos está batendo, 10 carbonos. Vamos agora para o número de hidrogênios. Para colocar o número de hidrogênios, é só a gente ver quantas ligações tem ligado aos carbonos e completar com hidrogênio. Por exemplo, isso aqui de cima só tem uma ligação, então para completar as 4 ligações faltam quantos hidrogênios? 3. Então aqui é como se fosse ficar CH3. Esse carbono aqui, olha só, ele já tem 1, 2, 3, 4 ligações. Então esse carbono aqui não vai precisar
a gente colocar hidrogênio nele. Já nesse aqui, ó, esse tem quantas ligações? Uma, duas. Então aqui seria colocar um H2. Esse aqui, uma, duas, três. Então, para completar as quatro ligações, mais um hidrogênio. Esse aqui está ligado a 1, 2. Quantos hidrogênios para completar os 4? 2. Aqui também, ó, 1, 2. Quantos hidrogênios para completar as 4 ligações? 2. Esse aqui do meio está ligado, tem quantas ligações? 1, 2, 3. Então, para completar as 4 ligações, mais um hidrogênio, ó. Botar aqui o Hzinho. Esse aqui, ó, do meio, gente, já tem as 4 ligações, ó. 1, 2, 3, 4. Então, esse carbono aqui não precisa de nenhum hidrogênio. Esse aqui de baixo só está ligado a um outro carbono, só tem uma ligação. Então, H3 para completar as 4 ligações. Esse aqui tem 2 ligações, 1, 2. Então, para completar as 4, H2. Pronto. Feito isso, a gente pode observar a quantidade de hidrogênios. Olha só. 3 com 2, 5. Com mais 1, 6. Com 2, 8. Com mais 1, 9. Com mais 2, 11. Com mais 2, 13. E com mais 3, 16. Certo? Então, nesse caso aqui, a fórmula molecular seria C10H16 e não C10H20. Ok? Então, a letra C não está correta. Vamos à letra D. Tem cadeia carbônica normal. Então, normal é aquela cadeia carbônica que tem apenas 2 extremidades de carbonos, né? A gente já observa aqui que ela tem a parte fechada e tem mais outras extremidades de carbonos, olha só. Então, nesse caso aqui, ela não seria uma cadeia carbônica normal, seria uma ramificada. Certo? E, por último, a letra E. Tem cadeia carbônica homogênea. Então, ó, a letra E, com certeza, homogênea. Por quê? Porque não tem o heteroátomo, não tem átomo diferente do carbono e hidrogênio entre 2 carbonos. Então, resposta correta da questão 10, letra E. Ok, gente? E aí, dando continuidade, vamos à questão 11, certo? Pronto, gente. Voltando aqui na questão 11, vamos fazer as suas classificações. Na letra A, nós temos aqui, primeiro, se é aberta ou fechada. Se não fecha o ciclo entre os carbonos, vai dar para ver claramente que é uma cadeia aberta. Agora, normal ou ramificada. Normal tem 2 extremidades de carbono, ramificada tem 2 ou mais. Então, aqui, se a gente observa que tem 4 extremidades de carbonos, ela é o que? Ramificada. E agora, saturada ou insaturada. Saturada só tem ligações simples entre os carbonos, que é só um tracinho. Então, nesse caso aqui, ó, não tem ligação dupla ou tripla entre os carbonos, então ela é saturada. Homogênea ou heterogênea, se não tem a presença do heteroátomo, que é o elemento diferente do carbono e hidrogênio entre 2 carbonos, então ela é homogênea. Ok, gente? Na letra B, então, classificação da letra B, aberta ou fechada. Claramente não fecha o ciclo, então, cadeia aberta. Normal ou ramificada. Então, se eu tenho aqui, ó, mais de 2 extremidades de carbono, ramificada. Saturada ou insaturada, ó. Se eu tenho uma dupla ligação entre os carbonos ou uma tripla ligação entre os carbonos, ela vai ser insaturada. E agora, homogênea ou heterogênea, não tem heteroátomo, né? Não tem elemento diferente de carbono e hidrogênio entre 2 carbonos.
Então ela é homogênea. Na letra C, gente, observe que eu tenho uma cadeia aqui formada por vários anéis benzênicos, 5 anéis benzênicos. Então, nesse caso aqui, já que tem um anel benzênico, eu já posso dizer que é uma cadeia aromática, certo? Quando eu pego essa parte aqui de aromática, eu já estou pegando essa parte de aberta, de ramificada e saturada, certo? E agora eu posso colocar se ela é homogênea ou heterogênea. Se não tem heteroátomo, certo? Ela vai ser homogênea. Para as cadeias cíclicas ou fechadas, na parte de homogênea ou heterogênea, vocês também podem colocar homocíclica, se for homogênea, e heterocíclica, se for heterogênea. Por exemplo, nesse caso aqui também, ela pode ficar aqui, ó, homocíclica. Certo? A mesma coisa. Aqui na letra D, nós temos aqui uma cadeia com uma forma estrutural simplificada, onde a gente observa que só tem apenas 2 extremidades de carbonos, né? E também a gente observa aqui que não está fechando um ciclo. Se não está fechando um ciclo, é uma cadeia aberta. Como eu já disse, se só tem 2 extremidades de carbonos, ela é uma cadeia normal. Se a gente também fosse fazer a distribuição dos hidrogênios aqui separado, a gente ia observar que só teríamos ligações simples entre os carbonos. Então, é uma cadeia carbônica também saturada. E observe aqui, ó, que eu tenho a presença do heteroátomozinho aqui, ó, do oxigênio entre os 2 carbonos. Então, se isso acontece, ela é o que? Heterogênea. Ok, gente? Então, terminamos aqui nossa correção. Eu vou pedir a vocês para darem uma olhadinha aí na página 22 e 23 do livro, certo? Onde tem falando das funções orgânicas, certo? Para na próxima aula a gente começar essa partezinha aí. Ok? Página 22 e 23 do livro tem algumas características dos compostos orgânicos e tem as funções orgânicas. Tem aí a tabelinha, certo? Então, valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima.